Então, passado esse ponto, né, do DESAT, aí eu vou seguindo a linha que o Renan apresentou, que a gente fazia uma utilização desse ambiente computacional, né, interativo, do INPE, utilizando as tecnologias que foram, né, abordadas pelos colegas aí durante a manhã, para a gente, né, de fato, entender e pensar um pouco como é que a gente vai melhorar e modernizar a capacidade de processamento e análise desses dados, né? Então, eu preparei 2 notebooks. O primeiro eu chamei aqui de acesso e processamento de imagens GOES. Então, eu percebo aqui que a gente está, né, mudamos o nome do satélite, GOES, mas a gente vai continuar utilizando o STAC, que é esse protocolo que nos permite construir o catálogo integrado, né? E Python, né, essa linguagem que está em alta, né, script bem alto nível. E só que a gente vai ter aqui, eu preparei para a gente analisar um momento que aconteceu ano passado. A gente vai analisar focos de calor no estado de São Paulo. Então, a ideia é essa. Então, a gente vai fazer uma passada aqui mais demonstrativa mesmo, mostrando os passos. E a gente tem que ter em mente que a gente está focando num evento específico, né? Que isso nos direciona uma data, que a gente quer os dados, né? Que foi um evento que aconteceu ano passado, em 23 de agosto de 2024. E o outro aqui, se der tempo, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai tentar analisar topos de nuvens, né? Tipo, a temperatura de topos de nuvens que estavam associados à precipitação, aquele evento extremo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, com chuvas intensas em abril. Acho que todo mundo aqui lembra. Aqui uma palavra sobre visualização e processamento, né? Vocês viram que eu apresentei o DESAT ali, visualizando as imagens, né? Então, ela tem essa aplicação, ela tem um objetivo muito claro de entregar os dados processados, né, para visualização interativa por conta dos especialistas e usuários da aplicação e que queiram fazer algum monitoramento. Só que acontece que muitas vezes as pessoas estão interessadas, né, em processar de fato os pixels que foram imagiados pelo satélite, né, ter acesso às variáveis, né? Então, por isso a importância da gente ter sistemas mais modernos de acesso ao dado e com capacidade de processamento que a gente consiga de fato ler aqueles dados e tirar diferentes análises dependendo do contexto de aplicação de cada pesquisador, pesquisadora, né, que estejam fazendo as suas aplicações. Então, o BDC Lab é fundamental por conta disso, né, que a gente consegue fazer o processamento do lado do servidor, né, onde estão armazenados os dados. Então, a gente elimina a necessidade de download usando o Stack como esse catálogo integrador. Atualmente na BIG nós temos 3 collections GOES, né? A GOES 13, GOES 16 e GOES 19. O GOES 13 ele operou de 2011 mais ou menos até 2018. Então, do mesmo modo, né, a gente pode visualizar essas collections, né, no Stack Browser. E vocês têm aqui também uma descrição dessas coleções, o tipo de dado, né? Então, para cada item aqui, os assets representando cada banda espectral, né? Do mesmo modo, o GOES 16, que eu mostrei uns exemplos, né? Essa collection está disponível também, ela encerrou em 7/4/2025, porque o GOES 19 passou a ser o satélite operacional GOES Leste. Então, desde o dia 2 de abril desse ano, a gente passou a ter a catalogação operacional dos dados do GOES 19. Se a gente for olhar aqui no catálogo, são imagens de hoje, né? Dia 13/6/2025, às 2h10 UTC. Né? Então, essa catalogação ocorre em tempo de recepção das imagens de satélites. No caso aqui, a gente vai explorar o GOES 16, que é o satélite que estava operacional em agosto do ano passado. Né? Então, eu coloquei aqui os 16 canais espectrais, para vocês terem uma ideia, e pensar que cada canal desse ele é construído e planejado para uma aplicação, uma gama de aplicações específicas, aqui para vocês terem ideia da gama de aplicações que é possível a partir desses canais espectrais. No caso aqui, a gente vai utilizar o canal 7, como eu falei, o infravermelho termal, em 3.9 micros, que a gente está interessado em detectar focos de calor, né, que a gente pode associar, inclusive, com o surgimento de queimadas, enfim, eventos de fogo.
Do mesmo modo aqui, né, eu vou usar o PyStack Client para me comunicar com o catálogo integrado, né? Então, do mesmo modo, eu vou executar as células aqui com Ctrl Enter, né? Então, ao fazer isso, eu me conectei ao catálogo integrado. Percebam que o endpoint que eu estou usando é o mesmo que o Renan usou, que é o catálogo integrado da Big, que a gente, do INPE, está disponibilizando. Beleza, então a gente já se conectou no catálogo, então a gente está interessado agora em analisar algum evento. Então a gente pode abstrair e pensar isso, né? Todo mundo tem a sua necessidade, né, dos pesquisadores, analistas, enfim, de analisar algum período temporal, né? E aqui a gente fez um teste para olhar para esse dia 23 de agosto de 2024. Então os conceitos aqui são os mesmos para a gente explorar qualquer dia, né, desde que a imagem esteja disponível nesse catálogo. Então, esse dia foi o que foi? Ele foi caracterizado por um aumento muito expressivo, né, de quantidade de focos de calor no estado de São Paulo. Né. Esses focos eles surgiram em diferentes regiões, mas eles se concentraram mais na região norte do estado e eles evoluíram concomitantemente, né, entre ali 13 horas e 19 horas UTC. Então, a gente já tem um dia específico e uma janela temporal que a gente está interessado e a gente quer olhar aquele canal espectral, né, a banda 07. Né? Então, aqui a ideia é recuperar imagens desse dia, né, do dia 23/8, das 13 às 19 UTC. Perceba que eu estou usando o mesmo conceito que o Renan usou, porque o Stack permite isso, né, que a gente abstrai e a gente cria um protocolo de comunicação com o catálogo. Então, a partir do método search, aqui, definindo a collection GOES, eu posso fazer uma restrição para o date time e eu vou procurar realmente esse período que eu estou interessado, das 13 UTC às 19. Né? Então, eu vou executar aqui. E aí eu recebo uma resposta, né, chamada item search, que aí eu tenho algumas informações, quantas imagens, né, na verdade, quantos itens tem essa busca me trouxe. Né? No caso, são 37, o que indica que estamos certos. Né? Temos 6 scans por hora do satélite. Então, no período de 6 horas, teríamos mesmo 36 itens, mais um item das 19 horas. Então, a gente compreendeu toda a imagem, todos os scans que o GOES gerou, a gente conseguiu trazer nessa consulta. Então, a gente simplesmente aqui eu ordeno, né, crio uma lista a partir desses itens e a gente vai dar uma olhada no primeiro item aqui. Ó. Então, ele tem algumas informações interessantes, como um ID, né, a questão de uma geometria aqui que indica, talvez, a área coberta pelo GOES, né? Properties indicando, por exemplo, date time, né, que de fato é das 23/8, né, do 8 de 2024 às 3 UTC, né, vários metadados aqui e o conceito dos assets, né, onde cada item tem uma série de assets, cada asset representa um canal espectral. No caso, nós estamos interessados no canal 07 aqui, mas perceba que a gente pode acessar qualquer canal espectral a partir desse item. Então, aqui eu só estou fazendo um print do asset B07 para todo o item que eu recuperei. Né? Então, a gente vai ter uma URL indicando onde está armazenada essa imagem. Né? Isso é o que o Stack abstrai e entrega para a gente nesse momento. O Renan comentou que os assets eles não têm um padrão específico. Né? Cada asset pode estar num determinado formato. No caso do GOES 16 e do satélites da GOES, da série GOES-R, na verdade, eles são fornecidos em NetCDF. Não sei se todo mundo já usou, mas acredito que tem bastante gente com experiência com o uso do NetCDF. É um arquivo que a gente pode armazenar arrays multidimensionais, né, de diferentes formatos, além de atributos escalares também. Né, o do GOES é muito bom em termos de metadado, eu acho que vale a pena dar uma conhecida mais a fundo. E o interessante é que a gente tem bibliotecas que sabem ler NetCDF em Python, né? No caso aqui eu estou usando um pacote chamado NetCDF4, mas existem outros pacotes que abstraem um pouco mais ainda, como o Raster.io, o Xarray, enfim. O que a gente tem que imaginar é que a gente tem um asset na mão, sabe o href dele e a gente precisa ler, extrair as informações daquilo. Né? E aí tem diferentes pacotes e aí vai de cada um, né?
utilizar aquele que mais lhe atende, né? No caso aqui eu estou usando NetCDF 4, né? Então eu dou um import aqui, e a partir de um objeto dataset eu consigo abrir essa imagem a partir do href, lembra? Do href. Então basicamente eu estou falando assim, ó, abre esse NetCDF para mim que está armazenado naquela URL. Ao rodar isso, eu fiz a abertura dessa imagem, que eu estou chamando de image, essa variável. Eu posso imprimir essa variável, que aí ele dá uma descrição do que tem dentro desse arquivo. Então, como eu falei, são vários metadados, né, desde o sistema de referência espacial, quem que é o responsável, o operador que construiu aquele dado. Um conceito interessante no NetCDF é o conceito de variáveis. Então, a gente tem uma série de variáveis aqui, ó, que indicam algum metadado ou um dado mesmo daquele NetCDF, né? No caso do GOES-R, né, da série GOES-R, a gente tem os pixels imagiados nessa variável chamada CMI, aqui, é o CMI. Então a gente está interessado em explorar os pixels, a gente vai dar uma olhada mais a fundo nela. Então eu posso imprimir essa variável aqui, ó, perceba que ela tem um YX, quer dizer, ela é uma imagem 2D com a dimensão de 5.424 pixels por 5.424 e algumas informações sobre ela. Como eu falei, é muito rico de metadados, vale a pena dar uma olhada. Então a gente tem aqui essa temperatura aqui, ó, units, quer dizer, essa unidade aqui está em temperatura Kelvin, ou seja, esse canal a gente está tratando de temperatura de brilho, e para canais visíveis a gente estaria tratando de fator de reflectância. Beleza, vamos em frente aqui, ó. E aí o interessante é que a partir desse operador, que é um colchete, 2 pontos colchete, eu consigo pegar essa matriz que está armazenada no NetCDF e trazer para a memória. Então eu tenho aqui agora pixels, né, que é essa leitura desse NumPy Array, né, representando essa matriz. O NumPy Array é muito utilizado na área, né, para manipular dados matriciais multidimensionais, né, em memória, e aí vale a pena também conhecer um pouco desse pacote, né, que eu só imprimi o array. Mas beleza, então a gente tem essa matriz, a imagem em memória, e agora a gente quer visualizar, fazer uma visualização mais direta para a gente ver a cara desse dado. Então vou usar o Matplotlib, que é um pacote que eu consigo fazer plots, né, inclusive plotar uma imagem. Então eu fiz um import desse pacote, e a partir de um método chamado imShow, que é ImageShow, né, eu passo pixels para ela, alguns valores de configuração, e a gente vai ver o resultado disso agora. Então eu fui lá, peguei o asset, extraí a matriz de pixels e agora eu quero fazer um plot usando o Matplotlib. Percebo que é uma matriz de 5.000 por 5.000 pixels, então o Matplotlib ele demora um pouco para entregar esse plot, mas percebam que a gente está falando daquele full disk que eu tratei lá no começo, né? Só que a gente está de fato agora processando dentro do ambiente de computação interativa, né? E aí, essa piada nunca canso de fazer, que a gente fez um Hello World, literalmente. Então, seguindo, né? Então, a gente fez um dump da matriz aqui, que é o nosso full disk GOES, né? E aí, agora a ideia, como é um dado geoespacial, a gente está pensando criar um mapa, né? A gente quer visualizar isso no local onde foi imagiado na Terra mesmo, né? Que é a parte de georreferenciamento, geolocalização, né? A gente usa o Cartopy, que é um outro pacote que estende as funcionalidades do Matplotlib, que ele adiciona a questão das projeções, sistemas de referência espacial, projeções geográficas, né? A projeção do GOES a gente chama de projeção geoestacionária, né? Que é o sistema de referência espacial, é como o GOES enxerga a Terra. Então seria basicamente isso. E aí aqui eu defini uma função chamada createMap, que eu passo uma dimensão em pixel e a projeção que eu quero, né? No caso a projeção do GOES. Então eu tenho agora uma função capaz de criar um mapa, né, que eu consigo plotar a imagem agora de forma geolocalizada. É isso que está sendo feito aqui nesse trecho de código, né? Então eu estou usando o imShow, né,
o mesmo IM Show do Matplotlib, mas com o Cartopy ele ganha algumas informações geográficas, né? A gente pode passar um extent, né? Então perceba que eu já consigo fazer um plot e geolocalizar, né? Eu coloquei aqui a referência dos países, né? Para a gente de fato posicionar essa matriz sobre a superfície terrestre, né? Como foi imaginado. Beleza? Então a gente já fez esse plot básico, né? Essa recuperação. Lembrando que a gente está com uma lista que vai do dia das 13 UTC às 19. Aqui a gente está vendo a primeira, que é das 13. Né? E aí, para a gente seguir aqui, qual que é a ideia? Né? Eu implementei aqui um método mais avançado para a gente visualizar essas imagens. Né? Eu quero configurar, por exemplo, eu quero visualizar o estado de São Paulo, eu não quero ver o full disk, eu quero trabalhar um pouco com as cores dessa imagem. Né? Então a gente abstrai um pouco aqui, né? Eu estou definindo uma função chamada Visualize, que a ideia é eu dou um item stack para ela, defino uma banda, um produto que eu quero ver, e alguns parâmetros de configuração dessa função aqui. Né? Que não vale a pena a gente entrar em detalhes, que o tempo, né, não é muito, mas abstrair que a gente tem uma função agora mais poderosa para a gente visualizar esses dados geolocalizados. Né? Então seria a ideia. E aí perceba que a chamada ficou mais simples agora. Né? O Visualize ele se dá conta de fazer todo aquele processo para a gente visualizar essa matriz geolocalizada. Né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, algumas decorações a mais, né? uma paleta de cores aqui. Ó. Percebo que agora eu consigo associar, né? Por exemplo, cores brancas indicam que a gente está falando de pixels frios, enquanto pixels na cor escura, né? Mais escura, para o preto, tendem a descrever temperaturas quentes. Né? Então a superfície aqui está quente, tá vendo? Nessa região aqui, na África aqui também. Mas aqui tem regiões mais frias aqui, que são as nuvens e tal. Então é importante pensar nisso. A gente está interessado em olhar São Paulo, né? Então a gente vai fazer uma visualização detalhada do estado de São Paulo e a gente faz isso a partir de um extent, né? Que a gente está definindo um retângulo a partir de 2 vértices que determinam uma região geográfica. Né? Então esse seria o extent, que a gente consegue visualizar o estado de São Paulo. Né? E aí eu passo a usar a função Visualize, mas agora determinando uma view extent aqui. Né? Então eu quero ver São Paulo em detalhe. E aqui eu estou usando também uma transformação. Né? Como a gente aqui no Brasil trabalha com Celsius, né, graus Celsius, para a gente é mais interessante para nossa cabeça, então eu passei de Kelvin para Celsius só para a gente ter uma ideia, né? Agora a gente tem, e estou fazendo uma rampa de contraste entre menos 80 Celsius e 50 graus Celsius. Então tudo que está em menos 80 Celsius está em branco, totalmente branco, e tudo que está em 50 Celsius ou mais está em preto. Então perceba que eu já tenho o estado de São Paulo aqui em destaque, né? E o interessante é que nesse momento aqui a gente começou a perceber os primeiros focos de calor no estado. Né? São pontos aqui que tá ruim de ver, né? Mas tem pontos aqui com a cor escura, né? Que representam pontos quentes. Né? Só que não está muito interessante para a gente ver, realçar. O que a gente quer realçar são focos de calor. Né? Então eu vou mudar um pouco essa paleta de cores. Aí eu vou fazer o seguinte, tudo que está abaixo de 20 graus Celsius vai ficar como branco. E aí eu estou encurtando a minha rampa de contraste para tentar dar destaque a alguns pontos de calor que estão naquela região ali. Essa é o que eu estou fazendo, só manipulando a visualização pela rampa de contraste com valores Vmin e Vmax. Né? Então percebam aqui, então tudo que está em branco aqui está 20 graus para baixo. Né? Então a gente mesclou muita coisa. Né? Mas a gente conseguiu dar destaque a alguns pontos aqui escuros que indicam que estão, né, acima de 50 graus Celsius aqui. Ó. Então a gente percebe a existência de alguns pontos aqui nessa parte, né? E lembrando que esse é das 13 UTC. Né?
Legal, então a gente já tem um cenário para as 13 e agora a gente vai dar uma olhada às 19, que foi o último item que a gente recuperou, né? Usando a mesma rampa de contraste e ver como é que tá os focos de incêndio nesse momento, né, das 19 UTC. E essa é a configuração que a gente encontra. Então a gente saiu daqui das 3 UTC, o início, né, de pequenos pontos aqui para esse cenário aqui, perceba a magnitude do evento, né? Então tudo que está aqui mais escuro está acima de 50 graus Celsius. Então foi um evento muito grande, né? Então a gente tem essa evolução dos focos de calor aqui no estado. Só que assim, a gente estragou um pouco a imagem, né? A gente definiu as rampas de contraste aqui, mas a gente perdeu a informação. Então a gente pode manipular esses pixels de uma forma mais inteligente. Então a gente vai definir um mapa de cores aqui, que eu estou chamando de Fire Color Map, né, que eu vou fazer de menos 80 graus até 50 graus Celsius. Eu vou usar como branco, e como que eu quero destacar focos de calor, eu vou usar valores que estão acima de 50 graus Celsius com vermelho e amarelo, para a gente ter uma visualização mais interessante desses focos, né? Então aqui é uma representação dessa rampa de cores, né? Perceba que até 50 graus Celsius a gente mantém o tom de cinza e a partir daqui a gente destaca os focos de calor até o amarelo sendo mais quente e os 50 graus representando pelo vermelho. Aqui. E a gente vai dar uma olhada na imagem das 19 UTC. Que a gente estava vendo lá e agora a gente já tem uma imagem melhor. A gente tem um realce dos focos de calor com uma paleta mais interessante, né? Percebam de novo a magnitude do evento. Isso aqui é interessante falar, o remapeamento para uma grade regular é uma operação muito comum de ser feita em vários contextos de dados geoespaciais, né? A gente transitar entre sistemas de referência espacial diferentes, cada um tem uma vantagem ou desvantagem, dependendo da aplicação, mas isso aqui, nos casos dos dados do GOES, é muito interessante e muito realizado, né? As pessoas estão interessadas em sair desse full disk em projeção geoestacionária para uma grade regular em uma região mais específica para ter um dado mais comportado, né? Um trabalho que é feito, por exemplo, no cubo de dados, né, que a gente tenta organizar, esses processos de remapeamento são muito interessantes. E aqui fica como exemplo, quem quiser investigar, a gente usa GEDAL para fazer isso aqui, usando API em Python, mas a gente basicamente define um método chamado remap, que a gente passa um arquivo e consegue fazer a reprojeção dele. Interessante porque assim, é uma demanda constante assim, da comunidade de usuários que fazem uso de dados do GOES. A gente cadastrou os dados na projeção geoestacionária original, e o remap a gente consegue fazer isso em tempo de processamento, né? Então eu vou remapear esse dado aqui agora para uma grade regular, usando coordenadas geográficas num sistema Latilong WGS84, né, no Datum WGS84. Então eu defino essa projeção e vou fazer o remap. Basicamente eu vou pegar aquele full disk e levar para uma grade regular mais comportada. E aí eu estou fazendo isso tentando aproveitar o poder computacional da máquina que eu estou alocado. No caso aqui eu tenho 16 cores à minha disposição. Mas lembrar que essa configuração é ajustável dependendo do problema que vai ser resolvido. Então, essa é a vantagem da gente estar num ambiente de computação interativa utilizando todo o poder computacional que o INPE pode ofertar, né? Então aqui eu estou fazendo o remap dessas 37 imagens em tempo da palestra aqui, né? Não é nada exagerado, né? Mas é um dado parrudo, relativamente parrudo, e é um processo que custaria um pouco mais fazer em máquinas locais se a gente tivesse que fazer o download dos dados ainda, né? Então, quando eu estou no mesmo sistema que os dados estão armazenados, é rápido. Então eu passo a fazer um plot aqui, ó, percebo que agora eu estou trabalhando com matrizes bem menores, né, na casa de 700 por 400 pixels, né, que seria aquele full disk remapeado para
região de São Paulo por uma grade regular, né? E aí o Visualize, aquele método que eu apresentei lá, que a gente construiu, ele também já sabe plotar matrizes regulares, né? Então a gente vai continuar usando o mesmo conceito aqui para visualizar o dado lá das 19 UTC. Eu percebo que o plot é mais rápido agora porque eu tenho uma matriz menor em dimensão. Obviamente, o remap, esses conceitos eles têm que ser avaliados, né, dependendo da aplicação, porque você pode estar inserindo algumas distorções no dado, então, mas é uma operação muito básica de ser feita com dados geoespaciais, né? Todo mundo que trabalha com dado geoespacial, né, tem esse jargão de saber o sistema de referência espacial e saber transitar entre eles também. Beleza, aí a gente chegou aqui no final, que é a cereja do bolo. Então a gente tem a visualização das 13 e a gente tem a das 19. Só que o GOES ele é importante por causa disso. A gente tem uma alta resolução temporal, ou seja, a gente quer visualizar fenômenos que ocorrem na escala de minutos, horas às vezes, né? Então a ideia aqui é a gente fazer uma animação, né, desse período. O que aconteceu, né, das 13 UTC às 19? Até agora a gente não sabe, a gente só viu o início e o fim do evento, né? Então eu vou usar também aqui coisas simples do Matplotlib, um pacote chamado Animation, que ele nos permite criar esses frames, né, que a gente atualiza a matriz de imagem, né, a partir de um método update, a gente basicamente vai atualizando a matriz de pixel que o Matplotlib está visualizando. Lembrando que eu fiz o remap e armazenei nessa lista que eu chamei aqui de B07 Remapped. Beleza? Então a gente tem uma matriz, uma lista de matrizes e a gente vai fazer a animação dela a partir desse método aqui, ó. Então estou fazendo o plot de cada imagem que eu acabei de reprojetar para a gente dar uma olhada como é que aconteceu esse fenômeno, né? Então, se lembra, são 37, né? Estamos quase lá. E aqui, ó, o Matplotlib, né, com o Jupyter aqui, a gente consegue ter um player aqui, ó. Então a gente consegue dar um player aqui e dar uma olhada como é que aconteceu a evolução desses focos a cada 10 minutos no estado de São Paulo. Percebam que foi um evento muito grande, né? A gente tem aqui, inclusive, dá para ver um pouco da fumaça aqui, né, seguindo também até o movimento das nuvens. Aqui a gente tinha esse vento tocando aqui, então afetou bastante aqui a região do Vale do Paraíba, onde a gente está, né, o INPE está. São Paulo, inclusive, capital, né? E aqui também atualizando o horário, né? Então, esse seria o poder da alta resolução temporal do GOES. E interessante que a gente gerou essa animação, é um dado produzido pelo INPE, né, mas em tempo de palestra, aqui, em tempo que a gente está exibindo as tecnologias, né? Acho que é um grande caminho que a gente tem para trilhar aí, mas é muito bom estar aqui podendo falar disso, né? A gente está 12:04, a gente atrasou um pouco, pessoal, pedi até desculpa. Eu não sei se a gente passa, eu poderia passar esse aqui mais rápido, mas eu não sei, Gribeiro, Alex, o que vocês acham? Oi, Douglas, obrigado. Obrigado pela apresentação aí, né? Parabéns também. Pessoal, a gente tem tempo aqui para algumas perguntas, já tem duas aqui no chat, Douglas. Uma do Diego. Tem uma dúvida, o DSAT CPTEC disponibiliza imagens e animações de toda a série temporal do GOES? Não. A gente armazena hoje, para o DSAT, pode ser visualizado um total de 6 meses. O que a gente tem pensado em fazer é construir uma funcionalidade no DSAT que a gente consiga ter armazenado fenômenos ou eventos interessantes, por exemplo, no caso do
das inundações lá no Rio Grande do Sul, a gente ter as imagens produzidas prontas para visualização, como é o caso desse dia do fogo de queimadas e tal. Mas a gente guarda 6 meses, né? O calendário no DSAT vai te dar capacidade de navegar por 6 meses. O Matheus Ruiz, obrigado a todos pelas apresentações. Douglas, pelo que entendi, não seria possível acessar os arquivos NET e CDF já recortados para uma região, certo? Certo, mas por enquanto, né? Como eu mostrei aqui, a gente está acessando o dado full disk, que é o dado completo, que foi uma escolha de catalogação. A gente partiu do dado inteiro e fez o remap aqui, o recorte em tempo de execução. A divisão de satélites, ela gera operacionalmente os recortes, inclusive em NetCDF também. E uma das demandas, se houver assim, demanda, a gente pode criar uma coleção nova, né? A gente cria uma collection nova dentro do stack, ou inclui novos assets na collection atual. Então a gente pode disponibilizar assim esses dados já recortados, que também é algo meio histórico, assim, cultural na comunidade usar. Né? E aí também, Douglas, eu acho que tem uma outra coisa, né, que a gente está tentando, no contexto da BIG, utilizar os mesmos serviços para quase todos os conjuntos de dados, né? Então, essa parte do recorte da série temporal pode ser uma coisa que a gente venha a ter depois com o serviço de séries temporais, né? Sim. Então, a gente ainda está trabalhando na questão de homogeneizar formatos de dados e outras coisas que podem ajudar nesse sentido.